Oiê, tudo bem com você? Se parte da sua vida é como a minha, que é tentar emagrecer e pagar boleto, olha, fica aqui com a gente, porque hoje nós vamos falar sobre 7 coisas estranhas que eu tenho aplicado na minha vida e que tá dando super certo, tá tendo um resultado super positivo no meu processo de emagrecimento. Meu nome é Rita, eu sou bariátrica, perdi 50 quilos e tive um reganho de 20 quilos e agora eu estou nessa jornada, nesse processo de emagrecimento. Fica aqui nesse canal que a gente vai falar sobre alimentação, a gente vai falar sobre dicas, a gente vai falar sobre exercícios físicos, a gente vai falar sobre comportamento, sobre mentalidade e eu acho que essas coisas todas interessam pra gente que tá sempre na busca, né, dessa meta, desse corpo que a gente deseja ter, que é o nosso corpo ideal, o ideal para você, não é o que a sociedade está dizendo que você tem que ser. Mas enfim, vamos lá a esses passos? Então são 7 coisas estranhas, eu devo fazer muitas outras a mais, mas eu citei 7 aqui, eu listei 7 e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A sétima eu tenho certeza que pode te ajudar. As demais eu não sei, acho que você pode aplicar ou não, mas a sétima com certeza vai ser legal para você. A primeira coisa é que eu tenho colocado bilhetinhos espalhados pela casa. Uhum, bilhetinhos. E nesses bilhetinhos eu vou lá e escrevo frases que são importantes para aquele dia. Alguns eu até já deixo escrito, então às vezes eu só troco de lugar. Então tem lá no espelho, tem na gaveta, tem no armário do banheiro. Alguns são frases motivacionais, outra é a minha meta de peso, outros são frases do tipo: você tem certeza que você está com fome? Já bebeu água? Então eu vou espalhando ali no armário, na geladeira também. E por que que isso está me ajudando? Porque eu preciso me manter focada. E para algumas pessoas isso é muito mais fácil, mas para mim não é. Então eu descobri que essa é uma forma que me ajuda. Assim como eu faço bilhetinhos para me ajudar no trabalho, por que não fazer isso para me ajudar no meu processo de emagrecimento? É claro que é um pouco vergonhoso, né? Vem alguém aqui em casa, a gente começa a sair tirando esses bilhetinhos dos lugares, porque não dá, né? Para as pessoas ficarem achando isso estranho demais. Mas eu acho que isso está me ajudando bastante. A segunda coisa que eu tenho feito, que tem me ajudado muito, mas que eu acho tão estranho que quando chega alguém aqui em casa eu também escondo, são as minhas garrafas de água. Eu acordo de manhã, pego todas as minhas garrafas de água, que eu preciso de mais ou menos 2,5 litros, 2,6 litros, né, dentro do cálculo aí que a gente tem que fazer de consumo ideal de água, que é 0,35 vezes o seu peso de corpo. Então, como eu estou emagrecendo, então eu tinha que tomar 2,675, agora já estou perdendo, então agora estou ali nos 2,5. O que eu faço? Eu pego as minhas garrafas de água, que são garrafas de vidro, porque eu peguei birra de garrafa de plástico, e aí eu coloco ali meus 2,5 litros de água. E vou tomando ao longo do dia e vou controlando. Onde que eu tomo essa água? Não é no copo, gente. Eu tomo no gargalo. Por isso que as garrafas são minhas exclusivas. E por que eu falo que é esquisito? Porque eu tenho que deixar elas aqui, ó. Eu deixo em cima desse balcão e aí ao longo do dia eu vou tomando. Quando chega alguém, eu pego essas garrafas e guardo para não ficar aqui à toa, as pessoas não ficarem vendo e achar que pode se servir dessa água. Não, essa água é minha. E eu faço isso todos os dias de manhã porque eu acho que me ajuda muito a controlar a minha ingestão de água, se tá faltando, se eu tô muito longe de cumprir a meta. E ao final do dia eu sei em quanto de água eu tomei. Porque antes eu usava aquela garrafinha de 500 ml e eu tinha que ficar lembrando: será que eu tomei uma? Será que eu tomei duas? Será que eu já tô na terceira ou tô na quarta? Isso para mim não estava funcionando, não estava dando certo, eu não conseguia chegar na minha meta. E agora eu consigo chegar. A terceira coisa é bem estranha, mas tá sendo bom para mim. É falar com o meu corpo. Eu comentei em outro vídeo que eu odiava algumas partes do meu corpo, como meu braço, a minha coxa, e eu aprendi que eu tenho que ressignificar isso. Que graças a Deus eu tenho coxa, graças a Deus eu tenho braços e que eu precisava valorizar isso de alguma forma. Então, como é que eu comecei a fazer isso? Falando com essas partes do meu corpo.
Então, assim, eu tô ali passando um creme na minha coxa, eu tô falando pra ela que eu vou cuidar dela, que ela vai melhorar e que eu valorizo. Então, isso é uma forma que é estranho, mas está sendo bom para mim porque eu estou mudando a minha mentalidade dessa forma. Eu falei que tinha umas coisas que eram bem estranhas, então, não tem vida própria, né? Não entende o que eu tô falando, mas para minha mente está sendo bem legal. Outra coisa que é esquisita e eu acho que para mim também dá super certo é escrever. Então, o que que eu faço? Eu escrevo a minha rotina, eu escrevo meus horários de refeições, eu escrevo o que eu vou comer. Eu peguei caderno aqui da minha filha e eu uso para fazer essas coisas. Ontem mesmo ela me deu um caderno novinho que é justamente para eu usar especificamente no caderno, porque agora eu tenho feito em papéis solto, aí termina, eu jogo fora, mas eu notei que se eu guardar essas anotações, eu vou conseguir fazer uma linha do tempo. Eu vou começar a entender melhor o que eu estava sentindo naquele dia, alguma coisa que aconteceu, por que eu tive determinado comportamento. Então, isso também me ajuda bastante. Escrever me ajuda. Então, eu escrevo a minha rotina, eu escrevo o meu cardápio, eu escrevo o horário do meu treino. E aí eu vou acompanhando ali e eu sei que, por exemplo, eu tenho que daqui a pouco eu vou desligar aqui e vou para academia. Eu não vou fazer outra coisa, não vou me distrair. E eu preciso disso porque eu preciso de foco. Eu perco a atenção muito rápida. Eu não vou dizer que eu sou o TDAH, apesar de ter várias pessoas próximas que já me diagnosticaram, né? Mas eu não fui diagnosticada, enfim, oficialmente, mas eu tenho muito problema de atenção. Então eu preciso realmente, para me manter focada, eu preciso escrever. E tá fazendo tanta diferença isso na minha vida que eu queria compartilhar com você. Talvez você não seja assim como eu, que tem esse problema de atenção, mas se for, faz isso para ver se te ajuda. A quinta coisa que eu gosto bastante e que tem me ajudado também é bem esquisita. Eu criei um personagem. E esse personagem é a Rita do Magrelamento. Então, por exemplo, eu vou comer alguma coisa e eu sei que essa coisa não é assim tão. Não tá dentro do meu plano alimentar, não tá no horário, não tá na quantidade. E aí eu penso assim: a Rita do Magrelamento comeria isso? A Rita do Magrelamento faria isso? A Rita do Magrelamento, ela deixaria de ir na academia hoje? E criar esse personagem que é a Rita do peso ideal, da minha meta, tá me ajudando a estabelecer ali algumas linhas para mim, sabe? Então tá me ajudando a me controlar em algumas coisas e tá sendo muito bom. É estranho, mas eu sei que dessa forma, como eu estou fazendo, tá me ajudando. Então eu não me comparo com ninguém, sou eu e eu mesma. Outra coisa que eu tenho feito também é o cantinho ou os cantinhos do magrelamento. Então, lá no meu armário de sapatos, eu fiz um cantinho só para os tênis de academia. Lá no meu guarda-roupa, eu fiz um cantinho para colocar as minhas roupas que eu uso para ir para academia. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não tenho look de academia, não comprei look de academia. Acho lindo quem tem, acho lindo quem compra. Acho que é um processo que eu posso desenvolver depois. Não é o que eu tô fazendo agora. Mas eu pensei o seguinte: não é porque eu não tenho o look que eu vou deixar de ir. Então, o mais importante é ir para academia. Eu vou começar com o que eu tenho. Eu tenho uma amiga que fala assim, ó, não precisa ser perfeito, precisa ser feito. E é isso. Então, eu decidi pegar as minhas camisetas, que são mais confortáveis, e separar para ir para academia. Então, as calças que são mais adequadas e mais confortáveis, a bermuda que eu me sinto melhor. E aí eu separei, já deixei essas coisas assim bem à vista, de uma forma que eu entre no meu closet e já veja isso para me animar,
para estar assim mais focada nisso. E geralmente eu acordo de manhã e já acabo colocando essa roupa que tem mais a ver, que tem a ver com ir para academia, para eu já ficar animada, já ficar preparada ali para no momento onde é o meu momento, onde cabe aquele treino, naquele horário, eu seguir para lá sem me desanimar. Então, e tem também o cantinho do magrelamento, que é um cantinho onde estão, é uma caixinha que eu separei, eu coloco aqui também em cima desse balcão e eu deixo ali as minhas suplementações, eu deixo ali também o meu tratamento hormonal, porque eu estou na perimenopausa, estava sofrendo muito com isso. Outro dia a gente pode falar de menopausa. E eu coloquei, então eu deixo numa caixinha bem aqui em cima, né? Uma caixinha bonitinha, com tudo que eu preciso usar no longo do dia, para eu não esquecer, porque eu sou aquela pessoa que esquece de tomar suplementação, esquece de tomar remédio. Gente, isso é um problema que eu tenho comigo e até para dar remédio para quem eu preciso dar, por exemplo, para o pessoal aqui de casa. E isso tem me ajudado a lembrar. Quando eu passo aqui, né, da sala onde eu tô gravando aqui para a cozinha e eu vejo essa caixinha, eu passo de um quarto para o outro, eu vejo a caixinha, eu me lembro que eu preciso tomar. E se eu não tomei no horário, eu vou lá e tomo naquele horário que eu lembrei, mas o importante é que eu estou fazendo os tratamentos, estou fazendo as suplementações do jeito certo, como precisa ser feito. Então, ter esses cantinhos específicos está me ajudando muito, muito. E aí, a última coisa que eu queria falar pra vocês, que é algo assim super estranho, mas que eu fiz e que eu gostei bastante, e eu acho que vocês também podem gostar, é o seguinte: conversei com o chat GPT e aí eu mandei pra ele uma foto minha de biquíni. E eu pedi pra que eu falo ele ou ela, né, mas enfim. E aí eu pedi pra ela fazer pra mim uma avaliação do meu corpo, uma avaliação realista, uma avaliação que de fato ela, sem dourar pílula, o que ela estava vendo ali, aonde eu precisava melhorar e se ela podia me dar sugestões, o que eu podia fazer. Gente, foi super legal. Muito bacana. O que eu fiz? Uma amiga minha tinha feito isso, e aí eu fiz de uma outra forma, mas assim, eu achei tão bacana, tão bacana. Ela avaliou minha postura, ela avaliou minhas coxas, meu quadril, glúteo, avaliou essa parte aqui, que é algo que me incomoda bastante. Então, o que dava para fazer? E aí, óbvio que eu tenho um educador físico na academia que tá me ajudando. Mas a minha chat, ela deu ali algumas dicas e me deu um prazo real, né? De em quanto tempo eu conseguiria chegar no corpo ideal. E esse corpo ideal, ela pegou essa minha foto e melhorou, transformou. Sabe aquilo que o pessoal fazia antigamente nas fotos? Antigamente não, né? O pessoal faz até hoje. Que é dar aquela melhorada, aquela calibrada. Então, ela fez isso com o meu próprio corpo. E o que isso foi muito bom pra mim? Porque eu pegava a imagem de outras pessoas e eu tentava idealizar o meu corpo dentro daquela pessoa, daquela imagem. Então, eu imaginava alguém lá que fosse da mídia, por exemplo, e tivesse ali a minha altura, 1,62 m, e eu ficava imaginando do meu padrão, que é 1,62 m, como que eu poderia ficar se eu emagrecesse, se eu atingisse a minha meta. E agora eu não preciso mais imaginar outra pessoa. Com a inteligência artificial, e eu usei o chat GPT, você pode usar qualquer uma outra, eu peguei a minha própria foto, minha versão atual, o que eu preciso melhorar, pedi para ela fazer uma figura realista, e ela considerou a minha estrutura óssea,
ela considerou a minha estrutura genética, porque tem pessoas que na genética, por exemplo, tem quadril mais largo, e aí ficava me comparando com pessoas que não tinham essa genética. Então, ela pegou essa minha foto, ela melhorou e eu amei o resultado. Super alcançável, super legal. Não fiz a impressão dessa foto ainda, mas eu vou fazer. Vou colocar provavelmente lá no meu espelho, né, do meu quarto. E, gente, é estranho você pedir para uma inteligência artificial fazer isso? Pode ser, mas é tão bacana, é tão legal. Não sei se você já tinha pensado nisso, não sei se você já tinha feito isso, mas faz. Faz e conta aqui nos comentários depois. E é isso, né? Eu queria falar com você sobre essas coisas que aparentemente são estranhas para a maioria das pessoas, mas que tá me ajudando demais, demais. E se você chegou até aqui, é porque você também está nesse processo de emagrecimento, é porque você também está querendo melhorar. E eu quero dizer uma coisa para você: mesmo cansada, mesmo frustrada, mesmo desanimada, não desista. Não desista. Eu não desisti, eu tô aqui com essa super positividade, a gente vai alcançar o nosso objetivo, você não tá sozinha, e nós temos aqui, a ideia é nós formarmos uma irmandade que emagrece, que está tentando emagrecer sem culpa, sem julgamento, e que se a gente der uma engordadinha ali, a gente vai perder de novo e tudo bem, a gente vai conseguir. Então, deixa aí no seu comentário o que dessas ideias você achou assim muito estranha, ou que dessas ideias você aplicaria, ou outras coisas que você tem feito que pode ajudar a nossa irmandade, tá bom? Se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha com quem precisa dessas ideias também. Um super beijo para você e até a próxima.